Muito bem-vindos a mais uma abertura de mercado com MDR. Nesse vídeo sobre tudo que precisa para planejar seu day trade, swing trade, ganhar muita grana nos volumes para conquistar a sua liberdade. E as techs de AI recuperaram força, né? Então, conforme a gente esperava, sexta-feira eu falei sobre isso, postei lá no meu X, @mderoberto, o trade que eu fiz ali no suporte do SP500, Nasdaq, todos reagiram da mesma forma, né? E 2 dias de alta, sexta-feira fechou em alta, ontem fechou em alta e nós vamos passar aí pelas magníficas 7, onde nós vemos que aquele cenário de queda, de perda de fundo, ele deu uma afastada. Pode acontecer um pulo do gato morto, virar, acontecer alguma coisa? Pode. Não tem muito motivo para isso, até porque essa semana é uma semana curta, né? Nós temos quinta-feira Thanksgiving, feriado nos Estados Unidos, e sexta-feira o mercado funciona meia boca para a 1 hora da tarde, mas ninguém opera. Então a liquidez some do mercado, inclusive no Brasil também, quinta e sexta-feira vai ser dia xoxo, né? Então essa semana aqui a gente dificilmente vai ver uma força para testar topo, mas também dificilmente vai ver alguma coisa impactante assim para fazer perder fundo, né? Então a trajetória é de manutenção da tendência conforme a gente esperava, né? Geralmente a tendência vence, tá? Ela vence muito mais do que ela perde. Falando de Brasil, nós estamos naquela situação de correção do Ibov, né, e o dólar fez a reação, mas ontem não teve muita movimentação também, né, e a mesma coisa vale para o Brasil. Acho que também essa semana não vai ser uma semana de grandes movimentações, a não ser que aconteça alguma coisa é, que não seja normal, né? Então, o Ibov ainda continua, o índice, né? Continua ali naquela situação de correção, o mais provável é oportunidades de venda para day trade, e o dólar, ele continua daquele mesmo jeito, né? A tendência macro é de baixa, se romper os 5.400, aí pode ser que a gente pode começar a operar na ponta compradora, tá bom? Então, para quem está chegando agora e ainda não me conhece, meu nome é Maurício Roberto, mais conhecido como MDR. Se você curte o conteúdo, já deixa o like, se inscreve no canal, se inscreve também no Instagram, @mfmodelo, tem live todo dia às 8h15 da manhã. Fica de olho porque vai ter novidade anunciada lá sobre o Black Friday. E no X, @mdroberto, onde eu posto tudo sobre o mercado internacional, além dos meus trades, aí bastante conteúdo, tá? Se inscreve lá. E se você quiser operar com a gente no método DX, tem link na descrição do vídeo. Então, olhando aqui o mapa de calor da Europa, do mundo, né? Europa, principalmente a China aqui deu uma reagida, vejo que semicondutores aqui do TSM reagiu, nosso CWZ ficou meio de lado, assim como o mercado brasileiro, mas mais verde do que vermelho, né? E o SP500, praticamente todas as magníficas aqui esverdeadas, com movimentos importantes, né? Principalmente do Google, o Google que está no topo histórico, está na frente de todo mundo aí dessa galera, e ontem meteu uma barra de mais de 6% aqui, né? Aqui, destaque para a Meta, que também subiu 3%, ela está ali naquele fundo, né, sofrendo, e isso daqui é uma reação importante que nós vamos olhar nos gráficos aí as oportunidades que temos, tá? Então, aqui olhando o VIX, né, ele fazendo o que a gente esperava, né? Então, ele veio desafiar aqui. Ontem, ele já fez uma barra de baixa aqui, né, formando 1, 2, 3. E, aliás, ontem não, na sexta-feira, né? E ontem confirmou isso daqui, hoje trabalhando aqui na faixa dos 20 pontos, né? Então, acalmando um pouco o mercado. Obviamente, a gente quer que ele volte para cá, acho que até o fim da semana ele volta, né? Olhando os juros também, juros americanos continuam no seu zigue-zague de baixa, 3 dias seguidos já de baixa, né? Isso é uma boa notícia. Os juros europeus aqui formando o topo, né? Então ele precisa perder essa região aqui para voltar a cair, mas é o mais provável. Os juros no Reino Unido também veio aqui para o meio da consolidação, mas deve voltar para o fundo. E o Japão está aqui nesse topo, ainda não tem alívio nos juros do Japão. E agora, como sempre, destaque no SP500, né? Veja lá que nós falamos, né, de toda essa configuração aqui, mostrei lá no meu vídeo no fim de semana, né, no domingo, aquele trade que eu fiz aqui nessa compra aqui de fundo, né, e agora ele já deu parcial. A parcial estava programada aqui para fazer a hora que ele chegasse aqui nessa média de 50,
que como o preço foi para baixo, ela funciona aqui como uma resistência agora, né? E nós precisamos que o preço continue trabalhando aqui acima dessa média de 50 e ele fechou acima, o que é um bom sinal, né? Vamos ver se ele continua. Ele continuando, ele tende a vir testar o topo novamente, tá? O que é a mudança de cenário? A mudança de cenário é se por um acaso ele não conseguir vencer essa região e virar e perder o fundo. Então, enquanto isso não acontecer, a tendência está preservada e vamos para cima, né? A NASA, que é a mesma coisa também, né? Fez uma bela de uma reação aqui na sexta-feira. A NASA aqui sempre anda mais, mas a configuração é parecida, né? Então é só o tamanho da mão aqui. Aí me perguntaram por que eu escolhi o SP500 para fazer o trade e não a NASA, que é porque a NASA que tinha mais risco, obviamente, né? O SP500 tem muitas empresas grandes, como bancos e tudo mais, eles são mais seguro, né? No momento assim de estresse de mercado, o SP500 é mais seguro do que a Nasdaq, né? Porque se fosse para cair realmente perder fundo, a Nasdaq ia perder com muito mais força do que o SP500. Então essa é a razão. O Dow Jones ontem não fez uma reação muito forte, mas a configuração também é a mesma, né? Se ele conseguir vencer aqui os 47 mil pontos, para cima. O Russell 2000, olha, fez aqui um movimento importante, né? E agora ele caracteriza aqui um falso rompimento. Então, ele tem tudo para voltar a testar topo também. A Europa está mais preguiçosa aqui, né? Então, fez a configuração de fundo aqui, mas ontem decepcionou um pouco aqui esse Eurostoxx 50, né? De qualquer forma, a compra boa mesmo é aqui acima dos 5.600, né? A Alemanha continua no mesmo esquema, também aqui no fundo, para mim, tem uma configuração de compra, mas essa compra aqui é acima dos 23.400, né? E aí com risco retorno para vir testar topo. O Reino Unido, que está forte, né? Tem aqui uma linha de tendência, tal, marcou fundo, mas ainda não reagiu. A gente precisa esperar aqui uma configuração com uma barra verde de força, né? E aí isso daqui ainda não aconteceu, né? Nós tivemos aqui essa sombra, ok, mas ainda não aconteceu. Precisamos esperar essa confirmação de entrada de força compradora. A França continua aqui no meio da consolidação. Eu só vou me envolver com a França se ela romper o topo histórico. A Espanha também chegou aqui, olha, essa média de 50 está funcionando como suporte e está reagindo aqui, mas ainda precisa entrar força, né? E a Itália está mais fraquinha, né? A Itália, ela não pode perder essa linha de tendência aqui. Se ela perder essa linha de tendência, aí ela vem aqui testar esse fundo, que seria ruim, né, para perder esse canal, né? Indo para a Ásia, nós temos a China aqui que reagiu ao fundo, então nós temos aqui essa consolidação, né? E agora isso daqui deve voltar a testar topo, e o Japão que ainda está se segurando aqui na média, nesse topo anterior rompido, né? Mas ainda não reagiu, precisa realmente fazer um candle desse daqui, mas depois romper, né? E não falhar. Então temos que esperar isso daí acontecer. Os mercados emergentes também marcaram 1, 2, 3 de fundo aqui, isso aqui deve reagir. O nosso EWZ. Veja que eu deixei aqui as retrações de Fibonacci e ele na sexta-feira reagiu aqui à primeira retração. Ontem abriu com gap de alta, depois caiu um pouquinho, mas talvez segure aqui, tá? Eu ainda estou trabalhando com um cenário que cai mais, aqui, ou para 31 ou para 30, né? Prefiro esse cenário, obviamente. No EWZ eu continuo comprado aqui, porque eu acho que esse negócio vai fazer isso daqui. Fiz uma bela de uma parcial e aqui vou reforçar a minha posição, né? Já no índice eu fiz a venda aqui e estou deixando ele chegar no alvo, essa é a minha ideia, né? O petróleo tem toda a cara aqui de que vai para baixo, né? Acho que os componentes aí do petróleo, se a gente tiver algum acordo aí, Rússia e Ucrânia, e também o Trump deve resolver o negócio da Venezuela aí rapidamente, tá espremendo cada vez mais, né? Vai sobrar petróleo no mundo, né? E aí o preço tende a cair, tá? Então o petróleo está numa tendência de baixa, né? Desde quando aqui que ele está? Desde do topo aqui de 22, né? Zigue-zague descendente aqui. A gente pode até colocar uma linha aqui dessa cunha, né? E
mas é uma cunha descendente, né? Então eu acho que o petróleo ele tem potencial dessas coisas se resolverem, o petróleo tem potencial de voltar aqui para casa dos $50, tá? Minério de ferro está na mesma região, apesar que ele nos últimos 2 dias aqui fez movimentos de alta, mas enquanto não rompeu o topo, continua na mesma, né? O minério de ferro, aliás, o cobre continua no mesmo lugar. O ouro, ontem fez um movimento bonito, mas ele está dentro desse triângulo aqui, enquanto ele não sair do triângulo, eu não vou mexer com ele, tá? E a prata está dentro dessa consolidação aqui, e nessa meiuca aqui é ruim de operar. Se vier aqui no fundo, aí sim para mim é interessante comprar, né? Ou se romper topo. A platina continua na mesma, desculpa, aquele era o paládio. A platina também continua na mesma, né? Não tem muito o que fazer. E o urânio fez aqui, olha, uma reação aqui, 1, 2, 3. Aqui você tem 2 opções, né? A mais arrojada já é comprar aqui, neste rompimento. A mais segura é esperar ele vencer essa barra vermelha aqui, tá? Então, você pode até fazer um meio do caminho, né? Entra com meia mão aqui e depois completa a mão se romper aqui. O alvo desse negócio é voltar para o topo e provavelmente até romper, né? O DXY está se segurando aqui no 100 com carinha de topo, eu acho que esse negócio volta, deve acalmar. O Bitcoin confirmou aqui o fundo, né? Então, obviamente, isso daqui é uma região de muita briga, né? Ele está voltando aqui hoje um pouco, né? Mas nós temos aqui aquele clássico sinal de fundo, né? Então, você tem muita volatilidade, né? E aí depois você tem aqui uma compressão, né, um candlezinho aqui de indefinição, e depois você entra aqui força compradora no outro sentido. Então, isso daqui é um movimento claro de reversão de tendência, tá? Então, se ele conseguir vencer aqui os $90 mil, ele deve voltar, como eu disse no meu vídeo de domingo, né, ele deve voltar aqui para testar pelo menos 100 mil, talvez 110 mil, tá? E aí a gente vê se ele confirma essa reversão de tendência aqui para baixo ou se ele vai voltar a testar topo. O Ethereum, a mesma coisa que eu falei do Bitcoin, né? Veja lá que aqui na última retração de Fibonacci, a mesma situação, né? Bastante volatilidade, aí aqui uma compressão e aí entra a força compradora. Então, rompendo aqui, tem compra em Ethereum, né? E agora vamos olhar aqui as magníficas, né? Nós temos a Apple, que está no topo histórico, está numa consolidação aqui, deixa eu até desenhar, e está prestes a romper, né? Rompendo isso daqui, compra em Apple, né? Não tem o que falar. A Microsoft chegou aqui na primeira retração de Fibonacci e nesse topo aqui, né? Então, ela ainda não entrou força compradora, ela ainda pode cair mais, né, até essa região aqui, né, dos 450, mas se entrar força compradora aqui, já me satisfaz para voltar a comprar a Microsoft, tá? Eu gostaria mais que ela fosse até os 450. A Amazon também entrou força aqui, então tem compra em Amazon com um stop claro aqui, né, e risco-retorno interessante para voltar a testar topo, né? E o Google, maravilhoso, né, esse Google aqui, estou envolvido nele desde aqui, né? E ele chegou aqui nessa linha de retorno do canal e nessa última retração, nessa última projeção de Fibonacci aqui de 161,8, né? Maravilhoso, né? Então agora, não é a hora agora de você estar comprando o Google, né? Então, porque tem muita resistência e eu acho que ele deve dar uma segurada aqui. Mas hoje, sem dúvida, o ativo mais forte aí das magníficas, tá? O Google está realmente imparável. A Meta. Olha, a Meta tem essa característica, tá? Quando ela corrige bastante, né? Então ela corrigiu aqui quantos por cento? 26%, né? Bastante coisa. Mas quando ela marca fundo, ela costuma ir embora. E ela marcou fundo. Eu volto a dizer a mesma coisa aqui, né? Você vê que vinha com bastante volatilidade, aí começa a espremer aqui, candles pequenos, aí de repente faz candle grande aqui de força. Então, tem compra aqui e o risco-retorno desse negócio aqui é bem interessante, né? Então, essa compra em Meta aqui me atrai, tá?
A Netflix fez uma reação aqui, né? Um candle aqui engolfou a sexta-feira, bonito, né? Mas ele está caindo. Então, assim, eu não costumo comprar fundo de bandeira de alta, né? Eu preciso que esse negócio aqui comece a fazer um zigue-zague ascendente para comprar. Mas está reagindo aqui a essa região de topo anterior. É um suporte importante. A Tesla também reagiu. Eu gostaria que a Tesla caísse mais, mas se ela romper aqui, ela deve voltar a testar o topo, tá? E a Nvidia ainda não demonstrou tanta força, né? Um candle tímido aqui e tal. Para mim, eu preciso que ela vença aqui os 200, porque esse negócio aqui do balanço foi meio feio, né? Então tem que limpar essa região aqui para eu voltar a me envolver com Nvidia, tá bom? Ela pode ficar consolidada aqui um tempo. Mas como eu disse, o mercado americano reagiu e manteve a tendência. Vocês viram que todo mundo segurou no fundo, né? E a tendência está preservada. Vamos ver o Brasil agora. Então, nós temos aqui os DIs que estão indo para baixo. Então, tem uma venda no DI aqui, tá? O mercado está apostando que Galípolo vai cortar juros. E eu acho que faz todo sentido, né? O índice, ele está fazendo aqui essa correção. Veja que ontem, na sexta-feira e ontem, ele subiu um pouquinho, né? Mas quando a gente olha aqui os 60 minutos, esse movimento aqui fica mais claro, né? Então a gente até marcou aqui uma venda que tinha ontem, né? Acabou não acionando, né? Mas a configuração permanece, né? Se perder aqui, isso daqui tem venda, né? Então o que eu estou vendo esse negócio fazer é alguma coisa parecida com isso daqui, a qualquer momento cai. Então está demorando mais tempo e isso daqui deve cair, né? Os 60 minutos está virado para baixo, só tem venda. O dólar, eu acho que ele ainda vai corrigir mais, né? Aqui o que está reinando é a tendência de baixa macro, né? Então ele deve vir pelo menos aqui no 5.350, talvez até 5.300. E aí vamos ver como é que ele reage a essa região aqui. Mas para mim hoje dólar é venda, tá? Lembrando que a tendência macro aqui é de baixa, né? Não mudou nada, né? Ele está fazendo uma coisa parecida com isso daqui. Então, tá nesse processo aqui, eu acho que ainda vai novamente testar fundo, tá? As small caps. Veja que, para mim, small caps era venda, ontem ela reagiu, eu não sei, agora para mim ficou confuso, tá? Então, cuidado com small caps. O Itaú já está segurando aqui na primeira retração de Fibonacci, eu gostaria que ele caísse um pouco mais, mas a tendência é de alta, só tem compra, precisa esperar configurar. Bradesco a mesma coisa, só tem compra, precisa esperar configurar, cuidado com as vendas desses ativos, tá? Já o Banco do Brasil, para mim, tem venda se perder aqui, né? Vamos ver se isso daqui acontece, né? A Sambi. A Sambi ela pode dar venda aqui hoje, tá? Então vamos até ver aqui os 60 minutos, eu acho que deixou uma configuraçãozinha aqui. Tá claro aqui que ela está nesse processo de virada para baixo, né? Então se perder o fundo aqui, tem venda, tem stop claro, a Sambi tem mais espaço para corrigir. A Vale continua ali naquela região, ela precisa realmente perder esse fundo aqui do 64 para a gente começar a pensar em venda, né? E se romper o topo aqui, ela vira compra, né? E a Petrobras, a mesma coisa. Se romper o topo, vira compra. Se perder o fundo aqui dos 32, é venda para vir testar o fundo, tá bom? Então, turma, é isso aí que eu queria dizer. Espero ter ajudado. Se você ficou até aqui e curtiu o conteúdo, por favor, antes de ir embora, deixe seu like. Se ainda não é inscrito, considere se inscrever no canal. Se inscreve lá também no Instagram, @mfmodelo, tem live todo dia às 8h15 da manhã. Fica de olho aí na Black Friday. Se inscreve lá também no meu X, @mdroberto. Tem bastante conteúdo aí do mercado internacional. E se quiser operar com a gente no MetaX, tem link na descrição do vídeo.